rapidamente falar entre identidade e identificações, né? Quando a gente está falando de identidade, a gente não está falando de identificações do sujeito, desses processos na qual o sujeito ele vai se identificando ao longo da vida, assim, ou mesmo no grupo familiar ou com a cultura. Mas quando a gente está falando de identidade racial, a gente está falando desse olhar que o outro, ela é uma produção de um olhar do outro para que se constitui você e que você mesmo é constituído a partir desse olhar, e esse olhar é construído historicamente e socialmente. Então, ninguém pode acordar branco e falar, hoje eu não quero ser branco. Que nenhuma pessoa acorda negro e fala assim, olha, não me identifiquei com nada disso que dizem que é da cultura negra, eu não gosto de samba, eu não gosto de capoeira, eu não vou no candomblé, eu sou católico, eu gosto de ler filosofia alemã, agora eu sou branco. Não é, entendeu? A porta do banco não abre facilmente. Ou o mesmo ao contrário, olha, eu sou da capoeira, eu gosto de samba, eu uso meu turbante na cabeça, eu sou negro. Não é ser branco. Ou seja, a identidade racial não se trata das identificações dos sujeitos, porque às vezes a gente ouve muito assim, não, essa identidade, né, eu não sou branco, não existe isso. Assim, a gente está falando de categoria de identidade racial numa sociedade racializada, que ela é construída através desse olhar. Todo mundo sabe olhar para as pessoas e falar, essa pessoa não é branca, né? Ou essa pessoa é branca. Então, é uma identidade que é construída nesse olhar, né? E não nas identificações dos sujeitos. Então, mesmo que você não se identifique com aquilo que foi produzido ou pensado como identidade racial branca, a pessoa é considerada branca na sociedade racializada, tal como. E aí é legal pensar que branquitude, né, nesse sentido é diferente de brancura. Brancura é a cor da pele dos sujeitos, que eu estou pensando, e a branquitude é quando essa própria brancura, ou esse próprio corpo branco, ele é constituído através da ideia de raça. O que é? Eu sempre dou esse exemplo, que os esquimós, brancos entre brancos, né, não faz o menor sentido falar branquitude, né, para eles, porque eles não têm uma relação com o outro, que foi produzido como outro, como, sei lá, no Brasil foi produzido os negros indígenas, na Austrália os aborígenes, nos Estados Unidos os indígenas, os negros, os latinos, cada lugar tem uma produção de outros, né? Existe branquitude no Oriente Médio. E existe branquitude, por exemplo, entre um mesmo grupo. Se a gente for pensar em Israel, é interessante para pensar. É um grupo que é pensado de fora como um grupo hegemônico, que é um grupo de judeus, mas dentro mesmo existe o que a gente pode pensar nessa branquitude, que são os judeus descendentes de europeu, que vão falar que os judeus árabes e os etíopes, eles é uma produção de outro. Comem de um jeito estranho. A mesma coisa que as pessoas falam dos árabes, eles falam dos judeus árabes. Ou seja, a branquitude ela tem a ver com essa relação de identidade racial branca descendente, né, dessa ideia de civilização europeia. Mesmo em um grupo que a gente pode pensar como homogêneo, olhando de fora, essas divisões vão produzir hierarquias internas e em cada sociedade depende de quem é o outro, né? Tanto que em Israel eu acho interessante pensar que tem cotas para os judeus árabes e tem cotas para os judeus negros. Assim, tem a própria ideia de branquitude funcionando de outra forma. Então, cada sociedade vai funcionar de uma forma e no Brasil ela funciona anti-negro e indígena. Então, ela é um lugar de poder que é relacional, né? A branquitude não tem a ver com a brancura, ela tem que ter em relação